Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você e sua família? Que Deus te abençoe, amém? Chegamos a Gênesis 42, a partir do versículo 25, os irmãos de José regressam do Egito. Diz assim: ordenou José que eles enchessem de cereal o saco e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um do saco de cereal, e os suprissem de comida para o caminho. E assim lhe foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Abrindo um deles o saco de cereal, para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco do cereal. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro. Aqui está na boca do saco do cereal. Desfaleceu-lhes o coração e, atemorizados, entreolhavam-se, dizendo: que é isto que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã. E lhe contaram tudo o que lhe acontecera, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e nos tratou como espiões da terra. Dissemos: somos homens honestos, não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Responderam-nos o homem, o Senhor da terra: nisto conhecereis que sois homens honestos. Deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o cereal para remediar a fome de vossas casas e parti. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei vosso irmão e negociareis na terra. Aconteceu que, despejando eles os sacos de cereal, eis que cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. E viram as trouxinhas com o dinheiro. Eles e seu pai temeram. Então lhes disse Jacó seu pai: tende-me privado de filhos. José já não existe, Simeão não está aqui. Ides levar Benjamim? Todas essas coisas me sobrevêm. Mas Rúben disse a seu pai: mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer. Entrega-nos, e eu te restituirei. Ele, porém, disse: meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fores, fareis a descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Olha o diálogo desses familiares e veja como José, ele foi assim inteligente, né? Na na conjectura do que ele fez, né? Ele faz algo interessante aqui e é interessante. Jacó preferiu que Simeão ficasse longo tempo na prisão, a arriscar-se a enviar Benjamim, o único filho que ainda tinha de Raquel. A sepultura é o Seol, um lugar de trevas e melancolia, onde o ser humano se encontrava afastado da presença de Deus. Então, Jacó, ele queria descer à sepultura não com tristeza, mas ele queria descer farto de dias, ele queria descer com os seus filhos abençoados. Ele ainda não sabe, isso vai acontecer, mas diante daquela realidade, ele estava realmente muito angustiado. Angustiado também estavam os irmãos, quando um deles foi abrir o saco, né? E quando abriu o saco para dar de alimentar os animais, a bolsinha do dinheiro, eu acho interessante eles dizerem aqui, né? A bolsinha do dinheiro estava lá. E também em todos os outros. José tinha feito isso, né? José continua a ensinar os seus irmãos através de uma espécie de terapia de choque. O seu sentimento de culpa os leva a declarar que Deus certamente os está punindo. Não era Deus que estava punindo eles. Eles simplesmente estavam cheios de condenação e quando algo ruim acontecia, por não conhecerem o caráter de Deus, eles eram o povo de Deus, se relacionavam com Deus, mas não conheciam o caráter de Deus. Não conhecia, vamos dizer assim, Jesus Cristo ainda não tinha vindo para revelar o Pai. Então eles tinham uma ideia de Deus, né? E essa ideia de Deus dentro daquela época era aceitável. Tudo que acontecia era Deus. Porém, nós precisamos entender que a Bíblia é um livro de revelação progressiva. E Jesus veio mostrar verdadeiramente o caráter do Pai. Jesus veio demonstrar a vontade de Deus. Jesus, ele é a expressão exata da pessoa de Deus.
Então, se nós quisermos conhecer a Deus e o seu caráter, nós precisamos olhar para Jesus, porque ele desceu do céu para fazer toda a vontade de seu Pai. É interessante, eles pensavam que Deus certamente os estava punindo, e eles poderiam ser acusados de grosso, de roubo grosseiro e se tornarem escravos. Né? É interessante verem isso aqui, olha, nós podemos observar isso no 43, no versículo 18. Os homens tiveram medos, porque foram levados à casa de José e diziam, é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal, para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomarmos nossos jumentos. Eles ainda estavam cheios de condenação. Irmãos, é ruim quando nós vivemos com algo obscuro na nossa vida, quando nós vivemos com pecados não confessados. Né? O algoz, Satanás, ele vai mandar os seus verdugos para nos atormentar, para tirar o nosso sono, para roubar a nossa paz. Daí a importância de nós vivermos em integridade, daí a importância de nós abandonarmos todo o pecado, amém? É algo que nós precisamos entender. Mas, se viermos a pecar, nós precisamos compreender também que nós temos um advogado diante de Deus. Jesus Cristo, o justo, ele é o pagamento pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelo da humanidade inteira. Então nós precisamos confessar os nossos pecados, porque Deus ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não podemos deixar que o acusador dos irmãos, o algoz, Satanás, venha nos acusar de dia e de noite, porque agora nós estamos lavados no sangue de Jesus. Nós fomos redimidos para Deus, significa que nós fomos comprados para Deus. E precisamos viver uma vida íntegra, precisamos viver uma vida que resplandece a glória de Deus. Não viver como vivíamos antes de nascer de novo, mas precisamos nos identificar com Cristo, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. E agora, ressurreto dentre os mortos, nós precisamos andar em novidade de vida. Nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito. Nós precisamos aprender a vencer o pecado. Nós precisamos dizer não às astutas ciladas do diabo. Nós precisamos embraçar o escudo da fé, com o qual nós poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Eles estavam cheios de condenação. Eles estavam aqui se entreolhando. Olha só, que coisa interessante. O que é que eles dizem aqui? Né? Então diz aqui, versículo 27. Abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos, devolver o meu dinheiro, aqui está na boca do saco de cereal. Aí diz, desfaleceu-lhes o coração, e atemorizados, entreolhavam-se dizendo, que é isto que Deus nos fez? Que coisa, né? Quando ele viu o dinheiro, ele se desesperou e começaram a olhar uns pelos outros assim, ó. O que é isso que Deus está fazendo com a gente, né? E não era Deus. Simplesmente eles estavam reféns do seu passado. Você é refém do seu passado? Pelo amor de Deus. Cristo Jesus. Cristo Jesus. O sangue de Jesus nos purifica. Amém? E é importante nós vivermos uma vida para Deus. Não viva uma vida para você. Não viva uma vida para o mundo. Aprenda a viver para Deus. Só assim nós iremos desfrutar da paz e da alegria da salvação. Amém? Então que os nossos pecados fiquem no mar do esquecimento e que nós sejamos ousados em andar em justiça, em andar em paz, em andar em alegria. E quando coisas ruins acontecerem, nós nos levantarmos na autoridade do nome de Jesus, lavados no sangue de Jesus, e dizemos, Satanás, os meus pecados foram perdoados na cruz, eu morri com Cristo, você não tem nada comigo, nem eu tenho nada com você. Arrede daqui, com autoridade, e não se deixe ser levado pela condenação e pela culpa. Isso não é vida. Amém? Nós agora podemos viver em paz e em alegria, sabendo que Deus nos ama e que Ele é o nosso Pai. Então que Deus te abençoe.
Amém? Hoje à noite quero convidar você a estar conosco no nosso culto doméstico. Será transmitido através das redes sociais. Tanto no YouTube como no Facebook, você pode acompanhar. Nós transmitiremos aqui direto da nossa casa. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.